Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial para você. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um momento histórico aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre uma aventura, né, que a gente fez aqui, que é criar nossos próprios nodes. É isso mesmo, você está vendo aqui, ó, nessa estruturinha, nesse workflow, que os nós têm uma terminação T e B, que são parte da família de nós aqui do canal, Tio Wilmo Brant. É isso aí, nós temos agora aqui um conjuntinho de nós aqui para usar no nosso ConfUI. É óbvio que eu me balizei, ou me baseei, né, num conjunto de nós já existente, a estrutura natural do que já existe no ConfUI, porque eu não sou programador. Então, mas eu fiz aqui, ó, um load, fiz um load image, um load checkpoint. Aqui eu criei um com nome próprio aqui, que ele tem duas funções, ou três, né? Ele faz a inserção do prompt positivo, do prompt negativo, e também tem um styler embutido nele, o qual eu listei os estilos que eu mesmo queria colocar aqui, e posso personalizar a qualquer momento essa lista de estilos aqui. Fiz o meu keysampler, fiz o VAE encoder para quando eu quiser utilizar uma imagem, né, para fazer o image to image, e também tem um empty latent image. Fiz um VAE decode e só não consegui fazer o preview image, que eu achei que ia ser um dos mais fáceis, mas tive bastante dificuldade. Aí você deve estar pensando, mas se você não é programador, como é que você fez isso? Lançando o auxílio muito luxuoso de 4 possíveis LLMs, que são as linguagens que ensinam, né, você a fazer qualquer coisa, como o ChatGPT, uma opção, como Gemini, que é uma outra opção, como Claude, que é internacional, mas ele tem um espaço curto aqui de tempo para você brincar, e também tem o Perplexity, como é outra opção bastante interessante também para você fazer as programações. Eu vou dar aqui para você um passo a passo, caso você tenha interesse, né, de fazer o seu nó, e você pode imaginar qualquer um nó aí que você tiver na cabeça, mas conforme a complexidade do que você está querendo, pode enfrentar alguma dificuldade. Outra recomendação que eu dou é que você faça os testes, né, dos seus nós, não na sua versão oficial de ConfUI. Eu mesmo estou usando uma versão que eu instalei aqui para testes, tá? Para não bugar, né, o seu ConfUI principal, que já tem N instalações e tal. Você pode ver que o meu nem manager tem nessa versão que eu estou usando aqui, porque eu queria testar os meus nós numa versão bem básica, limpa, e também facilita também o fato de você não ter muitas extensões instaladas, porque o ConfUI reinicia mais rapidamente, e como você está fazendo testes, né, certamente você vai querer testar muitas coisas. Então, muitas vezes, talvez tenha um erro no código, aí você quer fazer correção e assim vai. Então, assim, eu vou te ensinar aqui o passo a passo para chegar num nó aqui como esses aqui. Nós vamos escolher uma opção, vou te dar umas dicas importantes, tá? Durante a condução aqui, e aí nós vamos juntos aí concluir um primeiro nó aí na sua vida, caso essa seja a sua intenção, tá? Normalmente a necessidade de criar um nó surge de você usar bastante o ConfUI e chegar à conclusão que está faltando algo bacana para resolver um problema seu, como foi o caso desse nó aqui, que eu criei aqui. Existem muitos nós à disposição de vários desenvolvedores mais profissionais, porém, às vezes eles exageram nos detalhes, ou às vezes eles pecam em faltar um recurso para você. Existe, por exemplo, ali os chamados Efficient Nodes, que fazem um monte de coisa no mesmo nó, assim como existe outros mais pobres que vem apenas um conditioning, ou seja, você tem que ficar colocando um monte de nós aqui para fazer uma função. Eu procurei criar um com qualidade média, vamos dizer assim. Ele tem tanto o positivo quanto o negativo, e ainda dá de bônus um styler aqui para mim, e isso ficou muito legal, esse nó aqui, tá bom? Mas nós não vamos fazer esse aí não, nós vamos fazer um que é o começo de tudo. Nesse exercício que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos fazer um load checkpoint, tá? Junto com vocês, onde ele vai ter essas funcionalidades de encontrar onde estão seus modelos, né, salvos, e ele vai gerar esses 3 outputs aqui para ser usado em nós na consequência, tá bom? Então bora lá para o teste. Bem, como eu falei, a gente tem 4 opções de fazer os códigos aqui para criar os nodes, tá? E são 4 opções muito boas, né, de linguagens aqui, de chats, que são capazes, né, de fazer esse tipo de programa automaticamente para você, você dando apenas alguns comandos aqui para ele, alguns prompts.
Eu vou tentar ser bem objetivo aqui. Vou usar o Claude, tá, como exemplo. Você poderia usar, então, como eu falei, o Gemini, você poderia usar o ChatGPT, como poderia usar o Perplexity, qualquer um deles. Eu vou usar o Claude, que é internacional e tem um número limitado aqui de tokens para você usar, ou seja, para sua conversa, né, com ele aqui. Por isso que eu vou tentar ser bem objetivo, porque eu já usei uma parte do meu plano aqui gratuito e não permite que nós do Brasil criemos um plano upgrade, tá? Então, que vai ter mais extensão para você usar. Mas eu quero usar o Claude porque ele se mostrou o mais eficiente de todos na criação de nós para o ConfUI. Se você estiver iniciando uma conversa no Claude ou em qualquer outro, seria sempre bom você perguntar se ele está familiarizado com o ConfUI antes de iniciar a conversa. Seria interessante também fornecer para ele um modelo já pronto que funcione, e é para isso que eu estou aqui, para te dar um modelo que funciona, para você baixar e começar essa conversa com ele já com um modelo anterior que funciona. Nós vamos fazer um de load checkpoint, como combinamos, e eu vou te dar um modelo, um exemplo, tá? Então, o nosso exemplo está aqui, ó, load checkpoint. A estrutura do arquivo para funcionar um nó dentro do ConfUI tem que ser essa. Você tem que ir naquele subdiretório ou no diretório de Custom Nodes, criar um diretório com o nome do nó que você vai querer dar, no caso vai ser load checkpoint, nós vamos, em vez de colocar underline tib, nós vamos colocar load checkpoint underline test. Para isso, nós vamos copiar a mesma estrutura desse cara aqui, para um outro diretório com o nome teste. Então, vou copiar aqui primeiro, certo? Vou chamar já esse finalzinho todo aqui de teste, assim. E esse mesmo esse mesmo nome desse diretório, dentro dele, como eu já copiei toda a estrutura do outro, né? Tem dois arquivinhos aqui, ó, py, que é do Python, né? E eu vou chamar esse outro aqui, ó, esse que tem o nome de load test. Estou trocando os nomes. Esse outro é esse nome padrão, que é um arquivo de inicialização exigido pelo ConfUI para funcionar. Eu vou apagar esse, porque esse aqui ele se cria sozinho depois que o nosso nó funcionar, tá? Então, ó, voltando aqui, ó, num nó que já funciona, que é esse tib, ele tem essa estrutura, tá vendo? E eu copiei exatamente essa mesma estrutura para o teste e tá aqui o nome aqui já definido. Só que dentro aqui está ainda funcionando o outro nó, né? Então, nós estamos querendo criar o nosso próprio. Então, eu vou pegar esse nome aqui, ó, que é o nome que eu estou dando, e vou levar lá para o chat, para a conversa que a gente quer, e vou pedir para ele criar um nó na mesma estrutura, só que trocando para aquele nome lá. Ó, vou escrever em inglês aqui, porque esse cara é internacional e ele fala inglês. Se você não fala inglês, você vai escrever em português em qualquer tradutor e trazer para cá a sua conversa em inglês, tá? Vamos lá, vou escrevendo aqui. Please create a code for a node to be used in ConfUI like this example, but change the name of node to, aí você dá o nome que você quer, que é aquele nó ali. Então agora ponho dois pontos e vou colar o exemplo. Como é que eu pego o exemplo? Tá? O exemplo está aqui, ó, dentro desse cara aqui. Eu vou abrir em edição de nó. Eu já tinha um exemplo anterior, ó, vou colar isso aqui, ó, copiar, e vou lá e colo aqui, ó, imediatamente depois de eu conversar com ele. Então eu escrevi aqui em inglês, por favor, crie um código para ser usado no ConfUI como este exemplo, mas mude o nome do nó para load checkpoint underline test. E aí, como ele vai encontrar aqui o exemplo que eu dei toda a estrutura, ele vai tentar repetir aqui o meu exemplo, ó. Veja só, ele está pensando ali, ó, já criou o código ali, tá vendo? E agora, para completar, né, você vai pedir para ele fazer o outro código de inicialização. Please create a initialization code to be used for this node like this example. E aí eu dou o exemplo do outro código que eu tenho lá, que é esse initpy, que eu vou fornecer para você também. Vamos abrir no Notepad. Esse aqui, ó, tem os dados do nó que eu opero, mas a gente quer que ele faça um especial para nós, né? Então a gente vem aqui, ó, e coloca aqui. E assim eu vou ter os dois códigos. O primeiro código ele já montou e ele está montando agora o código de inicialização e já montou os dois, tá certo? Bom, agora, como eu já estou te ensinando aqui como que se faz a estrutura de diretórios, né? Ou seja, já criamos aqui, ó, embaixo do Custom Nodes um diretório com esse nome. Temos os dois arquivos, agora basta eu trocar o conteúdo desses dois arquivos
para o conteúdo que o chat gerou para mim aqui no Cloud. Então eu vou copiar o primeiro aqui, ó. Tem um botãozinho de copiar, ó, copy. Criou todo o código aí bacaninha aí para você. Você vai lá e abre aquele arquivo, editando, e sobrepõe o código anterior, né? Com um novo código. E ele já está tratando aqui, ó, como teste. Vou salvar. Fechar. E vamos trocar o conteúdo desse outro aqui também, que ele é muito importante, porque o ConfigUI precisa desse código adicional para poder achar o seu nó, né? O código do seu nó. Então estou copiando aqui, ó, o do inicialização. Ok? Vamos lá, vamos sobrepor aqui. E como você pode ver, ó, Load Checkpoint Test, tá vendo? Ele está trabalhando aqui com o novo nome que nós demos. Ok, como o nosso ConfigUI está operando aqui, ó, eu vou fechar, certo? O ConfigUI, e vou abri-lo novamente aqui para ver se ele já reconhece o nosso código, tá? Então vamos subindo aqui alguns campos até chegar aqui na pasta que roda, né, o meu ConfigUI, Run NVIDIA GPU. Você que já acompanha o canal conhece esse procedimento aí. Nós estamos hoje aqui, obviamente, tratando de um tema bastante avançado e desafiador, tá? Quando você chegar no nível de criar um código, um Node, né, para o ConfigUI, é porque você já usou muito ConfigUI aí na sua vida e já está nesse ponto aqui de criar um Node. É uma aventura, tá? Eu acho curti bastante, especialmente criar aquele nó meu totalmente personalizado, diferente dos outros. Tive que bater um bom papo aí com o Cloud ou com o ChatGPT, tanto faz, Perplexity, qualquer um deles. Você tem que trocar bastante ideia para chegar num código daquele, tá? Não se iluda que você vai fazer de primeira. Eu aqui estou pegando um já pronto, dando como exemplo, só para você saber o caminho, né? Para criar um código. Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Mas quando você quiser criar um código totalmente seu, um Node assim bacaninha, né? Totalmente seu, você tem que fazer suas tentativas mais vezes. Como você pode ver, ó, ele já conseguiu fazer aqui, vamos ver se não tem nenhum erro aqui. Cadê? Checkpoint test, ó. Foi sucesso, tá? Não teve erro, senão ele daria alguma mensagem aqui, tipo failure ou error, alguma coisa. Aparentemente deu tudo certo de primeira aqui. Então o Cloud ele é muito eficiente na criação de nós para ConfigUI, tá? Não deu problema nenhum. Vamos ver se ele está aqui, ó. Vou clicar duas vezes, escrever teste e ele já aparece aqui, ó. Tá vendo o bichão aqui? Então eu vou chamar o nosso workflow para a tela aqui. Ok? Ele dá essa mensagenzinha de erro porque eu não consegui criar o do preview, então eu sou obrigado a usar o preview tradicional aqui, mas eu ainda vou tentar mais um pouco até eu conseguir. E agora eu vou trocar o meu, né, TIB, Load Checkpoint TIB, pelo teste, para ver se o teste está operando mesmo aqui. Você pode ver que ele tem estrutura igualzinho, ó, criou bonitinho, só trocou o nome aqui, fez módulo lá, porque eu dei o exemplo, né, para ele, e ele criou idêntico. E aí você pode colocar o seu sufixo personalizado, né, e sair se achando por aí. Muito legal, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos conectar esse VAI também lá na frente. Vamos conectar o modelo aqui no KeySampler. Vamos desativar esse meu aqui por enquanto, deixar só esse operando. Eu, ao invés de trabalhar com Image to Image, eu vou trabalhar com Latent aqui, para ser um pouquinho mais rápido, tá? A geração. E enquanto a gente bate um papinho, ele vai carregando tudo aqui e nós vamos ver o teste. Aliás, deixa eu colocar aqui a NodeMan, deixa eu trocar aqui. Vamos colocar aqui... Deixa eu ver se tem GTA aqui. Não, não tem, eu não trouxe essa opção. 3D, vai. Qualquer um que você colocar aqui pode ser, deixa eu ver. Se tem Pop Art, tem Pop Art? Vamos procurar. A minha listinha tem 100 opções aqui de estilos, tá? Ó, Pop Art, vou botar aqui Pop Art. Vai um velho, no estilo Pop Art, coloquei 50% de seguir o prompt aqui, tá? Então eu posso mudar aqui para 100% seguir o prompt. Posso também diminuir o número de steps. Vou trabalhar aqui com 12 e 7. E aí está, vamos ver se dá certo aqui essa geração. Enquanto roda, a gente recapitula aqui um pouquinho aqui nosso caminho todo percorrido, tá? Primeira coisa, então, a ser feita, localizar o diretório onde estão os nós customizados, porque o nosso nó é um custom nodes. Você cria uma pasta com o nome do nó que você quer, ok? Como eu te dei um nó como exemplo, você vai receber esse mesmo aqui, tá? Eu vou mandar para você esse teste aqui. Vou mandar para você salvar aqui na minha área aqui do Google Drive, para você baixar esses dois nozinhos aqui, tá? Aí você vai levar como exemplo, depois criar a sua pastinha com o teu nome certo, e vai seguir todo o procedimento de copiar o conteúdo de dentro dele, né, editando ele e tal, abrindo, copiando o conteúdo e indo lá no seu
preferido, o chat. No caso, recomendo muito o Claude, use ele, e se você não conseguir trabalhar com ele por muito tempo, você vai ter que continuar no dia seguinte, enfim, como aconteceu comigo, que acaba aqui esses tokens que eles liberam. Vai dando o exemplo e vai conversando com ele do jeito que eu dei a dica aqui para você, tá certo? Então, como vocês podem ver aqui, a geração já saiu, ou seja, o carinha conseguiu operar, né? Claro que dependendo da quantidade aqui, ó, vamos corrigir aqui, vou gerar uma segunda imagem 100% agora aqui, não 50%. Vamos ver se ele opera legal aqui a geração da imagem em Pop Art. Lembrando que isso aqui, ó, controla o nível do prompt aqui, e como eu estou tratando Pop Art e tudo mais, você bota 100%, óbvio que ele vai respeitar mais aqui. Se você diminui aqui, tudo isso aqui está muito legal, muito operante aqui, né, nos nós que eu criei. Isso me deixou muito feliz, porque não só os nós funcionam, né, como eles respeitam o nó anterior, tudo que está sendo pedido aqui é sensacional. E eu estou colocando apenas 12 steps aqui nessa geração. Tá gerando muito bem aqui as imagens, coloquei 66, ó, você vê, ó, conforme você diminui o peso, ele cria uma mescla, né, entre o que está no seu prompt e o que ele imagina aqui quando você tira a criatividade ou aumenta a criatividade, tá certo? Então, é mais ou menos por aí. Hoje a ideia era essa, te ensinar a criar um nó, e não é que a gente conseguiu, temos aí o nosso nó, Load Checkpoint Test. Então, um grande abraço e até a próxima, valeu!